Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agora são 18 horas, iremos começar agora a palestra sobre ações diárias para promover uma cultura de segurança nas empresas, tá certo? Quem está na plataforma Simpla já está conectado. E lembrando também que essa palestra está sendo transmitida pelo canal Momento Seguro lá no YouTube, né? Ou a pessoa tem a opção também quiser assistir lá pelo meu canal Momento Seguro, tá bom? Também está sendo transmitido também ao vivo pelo YouTube, ou fica com a gente aqui no Simpla, ou se não, assistir pelo meu Instagram, @engenheiro_rodrigo.seg, tá certo? Escolhi essa temática, que é uma temática bastante atual, hoje em dia, as ações diárias, né? Essa questão da segurança do trabalho está muito alta, tanto você vê na noticiária, na televisão, tanto você vê na mídia, tanto você vê na parte da gestão de trabalho, ou seja, a segurança está bastante relevante hoje em dia, tá certo? Mas aí, paramos sempre para pensar e imaginar, mas que ações são essas que a gente tem no dia a dia? Quem vê de longe a questão da segurança do trabalho, imagina que essa temática, quando fala de ações de segurança, só imaginamos coisas grandes, projetos grandes. Ah não, tem que ter PPRA, tem que ter PCMSO. Ah não, isso requer tempo, dinheiro, esforço. Mas não, são pequenas ações que a gente no dia a dia, quando eu tenho uma gestão bem administrada dentro da minha saúde e segurança do trabalho, eu consigo desenvolver facilmente essas minhas ações diárias. Não é preciso, é necessário quebrar esse tabu em relação de encarar a parte da segurança como algo trabalhoso, algo custoso, algo que requer muito dinheiro de investimento. Não, são coisas do dia a dia que a gente pode otimizar essa questão da saúde e segurança do trabalho, seja ela na pequena, na média, na grande empresa. Vocês vão ver que eu otimizando o meu processo, né, e otimizando também aquela gestão participativa, né, aquela gestão que todos participam, você vê que a questão da saúde e segurança ela acaba sendo bem abrangente, principalmente quando eu tenho envolvimento de todos os meus colaboradores e todos os meus funcionários na empresa. Facilmente eu consigo adquirir, transmitir essa minha cultura de segurança na empresa, que é um tabu, né? Essa cultura de segurança hoje em dia é um tabu muito grande para eu conscientizar os meus funcionários, tá bom? Vamos lá iniciar a palestra, são 18 horas. Vou avançar aqui. Então, um pouco mais da minha pessoa, né? Sempre é interessante você ver a formação do palestrante. Para aqueles que me conhecem, tudo bem? Para quem não me conhece agora. Eu sou mestre em Engenharia de Minas, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, me formei esse ano, para ser formado mestre em Engenharia de Minas. Eu tenho especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Unicid, da cidade de São Paulo. Sou graduado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Pernambuco, desde 2016, quando eu tinha minha graduação é a graduação em Engenharia de Minas. Sou técnico de inspeção de equipamentos industriais pela Escola Técnica Estadual Professor Agamemnon Magalhães, aqui em Pernambuco, 2012. E atualmente eu sou instrutor assistente do Senai Pernambuco, onde eu sou professor dos cursos de segurança do trabalho e também de técnica eletromecânica desde o ano passado. Também sou professor da rede educacional Grau Técnico dos cursos de segurança do trabalho e edificações. E desde o começo do ano fundei um canal Momento Seguro no YouTube. Tá bom? Só quem tiver curiosidade também dá acessada lá no canal Momento Seguro, que lá tem curiosidade, tem notícias, tem informações a respeito desse vasto, amplo caminho que é a saúde e segurança do trabalho. Pronto, então já comecei, né? Já me apresentei a vocês e agora vamos iniciar nossa palestra. Bem, antes de mais nada, antes de começarmos a falarmos da cultura da segurança do trabalho, é necessário entender um pouco todo o processo evolutivo da questão de saúde e segurança do trabalho. Não foi de uma hora para outra que resolveu colocar EPI, resolveu colocar planos de gestão de risco, gerenciamento de risco, não. Isso foi um plano que aconteceu a longo prazo, uma evolução que foi bastante lenta para chegarmos nas questões da prevenção de acidentes que temos hoje em dia. Eu mostrei algumas fotos do passado para a gente tentar conscientizar o quanto longo foi esse caminho até o trabalhador ter o direito
de prevenção ao seu trabalho, ter direito de executar o seu trabalho em plena segurança. Bem, essa foto aqui é bem marcante, mostra um trabalho infantil que era bastante comum na época da Revolução Industrial. Isso aqui, uma fábrica têxtil na Inglaterra, em 1910. É um trabalho infantil muito comum, não só na indústria têxtil, mas também na mineração, na indústria de manufatura, na indústria metalúrgica, na escavoaria. Era muito comum ter o trabalho infantil naquela época. Por que as pessoas tinham preferência pelo trabalho infantil? O empresário, o empreendedor. Simples, porque o trabalho infantil, basicamente, eles pagavam metade de uma hora de trabalho. Um adulto era o valor da metade paga a uma criança. Não só a criança, mas também eram como mulheres sendo trabalhar na linha de produção. E muitas crianças já começavam a trabalhar com 10, 8, 9 anos. O que aconteceu? Com o surgimento da Revolução Industrial, as pessoas tinham necessidade de ter uma renda fixa. Antes da Revolução Industrial, na Idade Moderna, Idade Média, as pessoas apenas produziam, tinham dinheiro do que produziam. Você tinha as funções do artesãos, você tinha a função do ferreiro, você tinha a função do comerciante, você tinha a função do costureiro, da costureira, né, do joalheiro, ou seja, do vendedor, né? Ou seja, ele apenas ganhava o que vendia, ele não tinha uma renda fixa até antes da Revolução Industrial. Então, com o surgimento da manufatura, com o surgimento das ferrovias, com a expansão das fábricas nas cidades, surgimento também das cidades, né? Pessoas moravam muito no campo. Com a Revolução Industrial, as pessoas pararam para pensar que tinham que necessidade de morar próximo às fábricas. Onde tinha a fábrica, é necessário fixar uma residência próxima à fábrica. Então, começou a surgir o conceito das grandes cidades, né? As cidades industriais. Primeiramente era na Inglaterra, isso aí no século XVIII, então, e expandiu pela Europa toda. Ou seja, as famílias tinham necessidade de ter uma renda, e era uma renda muito precária, era menos do que $1 de hora de trabalhada naquela época. As crianças ganhavam muito menos do que isso, e eram sujeitos a trabalhos de 12, 16 horas bem exaustivas, isso domingo a domingo. No entanto, ainda não se sonhava no conceito, nem muito menos de segurança do trabalho e muito menos da legislação trabalhista. Ele estava um pouco distante, o começo da Revolução Industrial, a debater esse tipo de temática. Isso era em produção na cidade de Liverpool, Inglaterra, 1908. Mulheres tomando a frente de trabalho, certo? Mais uma vez frisando que as mulheres recebiam bem menos do que os homens. E os patrões justificavam esse pagamento às mulheres, dizendo que as mulheres tinham força física menor do que os homens. Por isso que os empregadores diziam que era justiça pagar bem menos à mulher do que ao homem por conta da força física. Até então, a média de trabalho era 12 horas por dia, certo? E tinha trabalho de 16 horas por dia, isso até o século XIX. No começo do século XX, começou a reduzir a carga horária para 12 horas de trabalho. E até então existia também muitos acidentes, tá bom? Principalmente na indústria têxtil, por conta daquelas máquinas guilhotina, né? Máquinas de corte de tecido. As pessoas perdiam muito dedos, crianças, mulheres, adultos, homens, tinham o dedo decepado, tinham a mão decepado e não ganhavam nada, era apenas um acidente de trabalho e as pessoas não ganhavam nada por isso. Então, um acidente acontecia e os empregadores diziam que era apenas fatalidade, má sorte, e contratavam outro no lugar. Bom, respeito ao trabalho infantil, isso aqui é um trabalho de uma mina de carvão na Pensilvânia, 1911. Certo? Isso aqui você vê a presença maçante de crianças trabalhando em minas de carvão. Então, porque acontece muito acidente com criança, que é um trabalho exaustivo, é um trabalho salubre para um adulto, imagina para uma criança. E lá, no final da jornada de trabalho, por exemplo, as crianças vencidas por um cansaço, e muitas vezes o acidente acontecia por distração, por cansaço mesmo, tá certo? Elas eram em maquinário, perdiam os dedos, imprensados em máquinas, e outras coisas mais vencidas por um cansaço.
Pronto, esse entretempo, entre o começo do século XX e até os anos 30, né, por conta de vários protestos, as pessoas começaram a reivindicar seus direitos trabalhistas. Então, na Europa, aboliu-se o trabalho infantil, tá bom? Isso na década de 20, e começou a ter uma jornada horária fixa de 8 horas por dia. Aos poucos, a partir daí, começou a avançar nas questões trabalhistas, tanto do ponto de vista do direito, mas como também do ponto de vista da segurança do trabalho, né? Isso aqui de entretenimento foi um filme de Charlie Chaplin, de 1936, tempos modernos, que ele criticava o modelo taylorista, né? O modelo de Taylor, que é a teoria dos tempos e movimentos de Taylor. Taylor apenas dizia que o homem vivia para trabalhar. O homem apenas trabalhava e era especializado numa função. Se eu tinha uma fábrica se eu tinha uma montadora de painéis, por exemplo, eu tinha um sujeito lá que fazia só o aperto de parafuso, eu tinha outro sujeito que fazia só apertar o prego, eu tinha outro sujeito que fazia só limpar a superfície do painel. Cada um era especializado numa só função. Não existia uma comunicação entre os departamentos. Ou seja, o homem era apenas tratado como uma máquina. E acreditava-se, se eu queria produzir mais, eu incentivava o homem, o trabalhador, através de bônus, né? Acima de 1000 peças produzidas, você ganhava aí, vamos supor, $10 a mais do seu salário. Achava-se que apenas o homem, o estímulo principal do homem era apenas o financeiro. Aí foi uma crítica de Charles Chaplin, esse filme em tempos modernos, de 1936, tá bom? Inclusive até o Charles Chaplin foi expulso dos Estados Unidos por conta desse filme, né? Criticava o modelo taylorista de produção. E foi um filme que foi bem marcante na época. Até hoje, nas escolas de administração, era bem replicado, né? Até hoje se estuda bastante esse filme. Avançando um pouquinho no tempo, isso já avançamos bem mais no tempo. Temos aqui nos anos 80 o acidente Bhopal, na Índia, tá certo? Era uma produção de inseticida, isopropene de metila, que é usado em inseticida agrícola e também em pesticida, e houve um vazamento lá na linha de tubulação lá na Índia, né? Uma série de irregularidades, falha humana, falha de equipamento, falha de inspeção, e essa nuvem desse elemento químico, ele é bastante cancerígeno, tá certo? Além de sufocar a pessoa vinha a óbito de forma instantânea. Os que sobreviveram também adquiriram a longo prazo um câncer. Estima-se que mais ou menos 6.000 pessoas morreram de forma direta nesse acidente de Bhopal, no entanto, sendo que acredita-se que cerca de 80.000 pessoas tiveram sequela em relação a esse acidente, ou desenvolveram algum trauma, ou desenvolveram algum tipo de câncer, ou algum tipo de tumor por conta dessa nuvem tóxica que foi lançado sobre a cidade de Bhopal, na Índia. Isso foi um marco, porque a partir daí começou-se a discutir, como era multinacional essa indústria química, começou-se a discutir a relação de trabalho na matriz em relação à periferia, nos países periféricos, certo? Ou seja, começou a centralizar mais essa questão do trabalho, tá bom? Se eu tenho uma matriz lá na Inglaterra ou na Alemanha, eu tenho uma linha de produção em países do terceiro mundo, como Bangladesh, Myanmar, Bolívia ou na África, aí começou a tratar também esses países, né? Não apenas com países periféricos, mas países também que merecem uma questão importante em relação à prevenção de acidente de trabalho. Então, um acidente bem marcante, esse acidente de Bhopal, na Índia, certo? E deixou um número muito grande de mortes e também de consequências trágicas na saúde da população. Então, do ponto de vista da gestão de trabalho, unificado com a gestão de qualidade, nos anos 80, mais preciso, 87, começou a surgir as ISOs. O que aconteceu até então? Até esse momento, o que acontecia em relação ao meu padrão de qualidade? Não se tinha um padrão de qualidade uniforme até os anos 80. Acreditava-se que eu só fazia consumir, eu só fazia vender e tinha pessoa suficiente para poder consumir meus produtos. Eu também tinha matéria-prima suficiente para eu poder explorar. Até os anos 80, década de 60, 70, acreditava-se que a matéria-prima nunca ia acabar. Certo? A gente não tinha, os empresários, o meio produtivo, não tinha uma preocupação em relação ao meio ambiente. Eles não se preocupavam em relação
sustentabilidade, descarte de resíduo sólido, descarte de resíduo líquido, como a gente vê hoje em dia. Antigamente tinha essa mentalidade de só apenas produzir, e a terra renovar. Tá certo? Foi ligado o sinal de alerta em 73, durante a crise do petróleo, né, a crise do Golfo, onde os barris de petróleo foram lá em cima, e essa parte de consumação de combustíveis fósseis, né, essas energias não renováveis, começou a discutir a partir daí dos anos 70. Mas a padronização da qualidade foi apenas fincado nos anos 80. Em 87 começou a surgir a ISO, ou seja, eu precisava uniformizar o meu produto. Por conta do aumento da globalização, era necessário eu uniformizar esse meu produto. Tanto minha empresa como no Brasil, tanto minha empresa como no Canadá ou como no Japão, todos deviam estar submetidos à mesma linha de produção, o mesmo processo de produção, até chegar no consumidor, envolvido em todo o padrão de qualidade. Avançando muito mais no tempo, chegamos aos anos 90, que é a OHSAS, tá certo? Que é a norma, que foi a primeira norma que trata da gestão da saúde e segurança no trabalho. De mais curiosidade, constará a OHSAS do 18.001, tá bom? Que geralmente, essa é a gestão vigente hoje em dia. E em 2012 entrou a ISO 45001, a OHAS de 96, ela está sendo no processo de está sendo anexado junto com a ISO 45001, ou seja, agora a ISO vai substituir toda a OHSAS, tá bom? A ISO ISO 45001, ela vai juntar a gestão da qualidade, como também juntar a gestão da saúde e segurança do trabalho. Já para criar essa imagem de ter uma gestão multifuncional, tá bom? Eu estou aliado qualidade, produção, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho em uma só comissão gestora. Isso aí otimiza bastante o meu processo, né? Em lugar de eu departamentalizar o que arqueta custo, né? O que, consequentemente, tem mais custos quando eu crio vários departamentos na minha empresa, eu posso otimizar e criar um departamento só para qualidade, produção, gestão de saúde e segurança no trabalho. Ou seja, aí eu tenho uma multifuncionalidade, né? Eu deixo minha relação de produção mais horizontalizada, tá bom? Em breve eu lançarei uma live explicando um pouco melhor o que é essa ISO 45001. Vou passar aqui. Bem, para mostrar, para frisar essa parte do acidente de trabalho, para a gente focar na importância de prevenir os nossos acidentes, tá bom? Você tem uma ideia do ponto de vista financeiro, a gente só pensa nisso, tá? Não, a segurança do trabalho é só do ponto de vista de vida humana, não. Também tem um lado financeiro, que também arrecada prejuízo à minha empresa, tem como consequência prejuízo à minha organização. Você tem uma ideia? De 2012 a 2018, o Brasil gastou cerca de 27,3 bilhões de reais com acidente do trabalho, tá bom? Seja ele INSS, seja ele outro tipo de previdência, o gasto total pelo Brasil com acidente de trabalho. O Brasil é atualmente o 4º lugar no ranking entre os que mais vitimam trabalhadores. São os países que estão entre os 5 primeiros, os países que têm mais acidentes fatais do trabalho. E para você ter uma ideia, a gente faz essa conjuntura acidente e tempo, a cada um acidente de trabalho fatal, um trabalhador morre a cada 3 horas e 38 minutos. Ou seja, a cada 3 horas e 38 minutos eu tenho um acidente fatal aqui no Brasil. E o que é mais grave aqui no Brasil, que nem todos os acidentes são registrados. Estima-se que apenas 40% dos acidentes fatais são lançados à CAT, o Comunicado de Acidente de Trabalho, junto ao INSS, ou seja, um número muito maior, tá certo, do que é oficializado, que você vê nas mídias, que você vê nas redes sociais. Então, grande parte dos acidentes não são registrados como acidente de trabalho. Bem, ranking de acidente de trabalho no mundo. Eu vou mostrar a você, Brasil é o 4º lugar, ela só pede para a China, Índia e Indonésia. Tá bom? Cerca de 800 mil acidentes foram registrados
desde janeiro de 2018 até março de 2019. Né? Se a gente for computar o número de mortes fatais, eu tenho que desde janeiro de 2018 até março de 2019 foram quase 3 mil mortes por acidentes no trabalho. Okay? Isso aí é o que registra-se oficialmente. A gente sabe que grande parte dos acidentes, que eu acabei de explicar, eles não são registrados, muito menos são lançados a CAT. Ponto. As áreas que mais registraram acidentes do trabalho no ano de 2018. Pra vocês terem uma ideia. Grande parte dos acidentes, cerca de 37,1%, são de trabalhadores de funções transversais, né, como operadores de veículos e máquinas. Grande parte dos acidentes vem dessas funções. Em seguida temos os trabalhadores da área de ciências biológicas, bioquímica de saúde. Você pode incluir técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiros, pode incluir também aqui médicos. São a segunda proporção em número de acidentes. Tá bom? E em seguida, logo atrás, vem os demais trabalhadores da construção civil e também da indústria extrativa, né? Como a mineração, por exemplo. A construção civil e a mineração responsável são o terceiro maior segmento que tem maiores vítimas do trabalho. E em quarto lugar, com 19,3%, são o pessoal da indústria metalúrgica, transformação de metais também de compostos, da indústria metalúrgica e siderúrgicas. E quais são os acidentes de trabalho mais comuns, segundo a minha Previdência Social? Temos as quedas, temos o choque contra objetos, né, em segundo lugar, os choques elétricos, em terceiro lugar. O pessoal aqui, tem uns alunos meus aqui de eletrotécnica e do grau técnico, fica atento aqui em relação aos choques elétricos, né? Que vítima muita gente. Professor. Os golpes provocados por ferramentas, em quarto lugar, as fraturas, em quinto lugar, e em sexto lugar, contusão e esmagamento. São os seis principais tipos de acidente de trabalho mais comuns: queda, choque contra objetos, choque elétricos, golpes provocados por ferramenta, fratura, contusão e esmagamento. Em relação às 5 partes do corpo mais atingidas em acidente do trabalho, temos o dedo, a articulação do dedo, tá bom? O dedo das mãos, né? Os membros das mãos são os que mais registram acidentes, né? Aí você pode contar esmagamento, decepar dedos, fratura, rompimento da articulação, são os principais registros em relação ao dedo. Muitos desses acidentes são por conta de você manusear ferramentas. Certo? Isso é muito comum na indústria ter esse tipo de acidente de ao manusear a ferramenta. O dedo dos pés, muitas vezes por conta de queda, o trabalhador fratura bastante o pé. A mão, em terceiro lugar. Eu tenho o joelho, em quarto lugar, e o ombro. Isso aqui relacionado aos meus acidentes do trabalho. Por isso que é importante frisar o uso dos EPIs, né? Tá bom? Em relação ao membro do corpo humano. Cada um tem um tipo de EPI específico e o trabalhador tem que usar já para prevenir essa parte dos acidentes. Bem, em relação ao contexto mundial de saúde e segurança no trabalho, eu tenho que cerca de 2,78 milhões de trabalhadores ao redor do mundo morrem por doenças e acidentes ocupacionais. É um número bastante expressivo ao contarmos a população mundial, né, em relação à população mundial. As doenças e meus acidentes do trabalho têm impacto econômico anual de quase 3 trilhões de dólares, né, 2,99 trilhões de dólares, ou seja, 3,4% do PIB mundial. Tá bom? Esse valor aqui ele é gasto por conta de acidente e doenças do trabalho. Ou seja, é um número bastante, do ponto de vista econômico, é um número bastante relevante quando for somar essas minhas cifras. Quase 3 trilhões de dólares é para uso por conta de acidentes e doenças do trabalho. Isso aqui é para vocês conscientizar em relação à questão da prevenção de acidentes. Não só também acidentes, mas como também minhas doenças do trabalho.
Bem, por falar em doença do trabalho, temos aqui no Brasil, o número de afastamentos concedido aos meus trabalhadores por conta de doença do trabalho. De 2013 temos aqui um número em milhares, né? De 2013 a 2018, a gente percebe que houve uma ligeira queda. De 2015 a 2016 houve uma subida. De 2016 a 2017 houve uma queda novamente. E houve uma pequena e ligeira aumento percentual de afastamentos por doença do trabalho entre 2017 e 2018. Certo? Isso aqui é o percentual de afastamento por doenças que é concebido, que o INSS concede aos trabalhadores. E mais uma vez, a gente já sabe que esse número, o número real está muito além disso, né? Se o acidente de trabalho já é difícil você registrar, é muito mais difícil você registrar uma doença do trabalho. Muitos trabalhadores se encontram dificuldade em entrar no auxílio doença, por exemplo. Vamos supor alguém que trabalhe como ajudante de carga e descarga, uma empresa de logística, né? Ele tem uma dor na coluna, uma dorsalgia, por exemplo. É muito complicado ele provar que essa dor na coluna, essa inflamação na vértebra é por conta do seu levantamento de peso. Tem muitos empregadores que falam logo, não, isso aí é por conta de noite mal dormida, é o seu colchão, é outra coisa. Isso aí fica muito complicado para o trabalhador provar que a lesão que ele tem é decorrente da sua atividade laboral. Tá certo? E por falta de conhecimento, muitos trabalhadores eles não vão ao médico de trabalho, não vão a um especialista, achando que realmente o patrão tem razão. Tá bom? Isso aqui é um número que está muito abaixo do que realmente seria. E quais são as minhas doenças de trabalho mais comuns aqui no Brasil? Em primeiro lugar, temos a depressão que é um dos males do século e também atinge aos trabalhadores. Certo? Você tem uma ideia, números da OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela acusa que daqui a mais ou menos 10 anos, temos de cada 5 trabalhadores, 4 já terão desenvolvido um estado depressivo decorrente ao trabalho. Ou seja, é um número a muito a se preocupar. Certo? Por conta desse mundo globalizado, desse mundo multitarefa que nós temos, em relação a tempo, conexão, internet, eu estar com uma internet que eu posso trabalhar tanto em casa como no trabalho, ter conexão com várias pessoas em várias cidades, isso muitas vezes gera um estado depressivo no trabalhador. Isso em relação ao estresse, em relação à sobrecarga do trabalho, ainda mais em época de crise, onde temos uma grande parte dos trabalhadores tem medo de perder seu posto de trabalho. Muitas vezes ele omite essa doença, depressão, muitas vezes ele não fala ao empregador, não fala a algum especialista que está sofrendo um quadro clínico depressivo. Muitas vezes ele prefere omitir essa informação com medo de perder o seu cargo de trabalho. E também nós sabemos que a depressão é uma doença silenciosa. Ela não se manifesta diretamente, fisicamente no corpo humano. É uma doença que muitas vezes ela tem essa proporção silenciosa. Fica difícil identificar com o trabalhador ele tem depressão. Tá bom? Atualmente a doença que mais se afasta do trabalho aqui no Brasil é a depressão. Temos depois a síndrome de burnout, que isso é decorrente ao estresse do trabalho, estresse, ansiedade, nervosismo do trabalho. Ele tem um aspecto bastante interessante com a depressão, né? Ambos são relacionados às condições de trabalho, às condições psicológicas, não só dentro do ambiente de trabalho, mas também fora. Tá bom? A gente sabe que o trabalhador ele não é apenas influenciado por dentro, né? Ele não tem apenas influência na organização. A organização ela não apenas influencia a maneira do trabalhador ver o mundo, também tem aspecto da sua família, tem seu aspecto social e também outros problemas que o trabalhador vem a ter. Tá bom? Ela não é só apenas desenvolvida dentro do ambiente de trabalho. Muitas vezes o trabalhador ele entra com esse estado pré-depressivo, ele possui uma predisposição à depressão, ou então possui uma predisposição à ansiedade,
e só é agravada ao decorrer do seu trabalho. Então, ficar atentos que as duas principais doenças psicológicas, a depressão e a síndrome de burnout, também estão presentes em relação às minhas doenças de trabalho. Em terceiro lugar, eu tenho a dorsalgia, em torno da coluna vertebral, o LE, que é o movimento de articulação nas mãos, isso aqui é decorrente à ergonomia principalmente, aos riscos ergonômicos. A minha hérnia de disco, em quinto lugar, e por sexto lugar, as varizes. São as 6 principais doenças que afastam trabalhadores aqui no Brasil. E como falei, não é só a perda humana, não é só o afastamento humano, mas também, do ponto de vista econômico, ela é bastante expressiva quando eu tenho um trabalhador fora do seu posto de trabalho. Porque aí eu vou ter que treinar outra pessoa para ficar no lugar dela. Muitas vezes o trabalhador, ele é muito bom no que faz, ele levou um certo tempo, trabalha 10, 20 anos na função, ele é muito disposto, ele é muito inteligente para executar uma função no linguajar mais popular, desenrolado, né? Aí o RH tem que contratar outra pessoa, tem que botar para treinamento, isso também gera despesa econômica à minha organização. Isso aqui é uma quis enfatizar a causa das doenças mentais dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, é necessário promover um ambiente de trabalho mais saudável onde eu for trabalhar, tá certo? Como eu posso fazer isso? Tornar esse ambiente de trabalho mais saudável, ter uma gestão mais participativa. Eu saber escutar o próximo, não só aquela relação entre gerente e funcionário, ou entre coordenador e funcionário, patrão e operacional. É necessário aqui que haja essa colaboração mais participativa em vários departamentos. A gente vai ver daqui a pouco algumas ações que podem minimizar essa questão dos transtornos mentais do ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho mais saudável. Hoje em dia se estuda bastante essa questão da flexibilização, né, de hierarquia dentro do trabalho. Certo? Como havia falado, 2020 até 2020, a depressão será a principal causa para que as pessoas se afastem do trabalho, segundo dados da OMS. 47% dos brasileiros enfrentam algum nível de depressão. E nos últimos 10 anos, cresceu em quase 20 vezes a concessão de auxílio-doença às pessoas que sofrem de transtornos mentais. Ou seja, tem uma disparidade muito grande em relação aos aumentos de afastamento por doenças mentais decorrentes do trabalho. No Brasil, as doenças psicológicas são o terceiro motivo para a licença médica de trabalhadores. Então é principal a gente ficar atento à saúde mental do trabalhador. Pra você ter uma ideia em relação à insatisfação do trabalho, como a gente sabe, a insatisfação do trabalho, o trabalhador não está satisfeito dentro do seu ambiente de trabalho, ele também tem várias consequências dentro da minha organização, desde o seu afastamento, desde a questão do absteísmo, né, da falta ao trabalho, o trabalhador chega atrasado, insatisfação da função, tá bom? Ou a perda de produtividade do funcionário. Isso é uma coisa bastante presente hoje em dia nas minhas empresas, essa questão da insatisfação do trabalho, da insatisfação da cultura organizacional do trabalho. Muitas vezes eu gosto de fazer uma função, eu trabalho no que eu gosto, mas a ética, a filosofia da empresa, ela não corresponde ao que eu espero. Existe também muito essa relação. As minhas crenças subjetivas, as minhas crenças pessoais, religiosas, as minhas crenças de vida, as minhas crenças mentais, meu comportamento às vezes não bate com o princípio da filosofia e a ética organizacional, né? E muitas vezes acaba essa questão, resulta na insatisfação do trabalho, insatisfação do funcionário em relação a essa empresa. Quase 90% das pessoas estão insatisfeitas em relação aos seus trabalhos, tá bom? Não é só julgar apenas da questão do ponto de vista da remuneração, não é apenas a remuneração. Já é provado desde a Revolução Industrial, desde Taylor, isso lá nos anos 20, nos anos 30, com o decorrer do tempo, foi provado que não é só a questão financeira que motiva o trabalhador, também tem a questão orgânica, também tem a questão, o meio, a sociedade que ele vive, as pessoas que ele convive, influenciam no comportamento do meu trabalhador. A autoestima dentro do trabalho, a autoestima também
ela tem a ver com promoção do trabalhador, o reconhecimento da empresa, quando reconhece o trabalhador, quando valoriza o funcionário, e entre outras várias questões. 36,52% estão infelizes no trabalho, estão infelizes no que fazem, e 65% praticamente, 64,24% desejam fazer algo diferente para alcançar mais a felicidade. Isso aí vai decorrer, vai agravar quadros depressivos e também quadros de transtorno mental, quando ocorre esses três tipos de situação no trabalhador. E diante desse cenário que eu falei, como eu posso propor melhorias diante de toda aquela situação de depressão, afastamento de trabalho, acidente de trabalho? Como eu posso propor profissionais da área de segurança do trabalho, profissionais de SST, como eu posso propor isso no meu dia a dia, colocar ações para melhorar, para evitar todo esse transtorno aos meus trabalhadores? Bem, só para a gente começar a enfatizar, né, a gente precisa primeiramente voltar o que é o comportamento seguro. Tá certo? Não tem como eu falar da cultura de segurança se eu não sei frisar o que é o meu comportamento seguro. O conceito de comportamento, como conjunto das reações entre o organismo faz e o meio que faz, permite avançar no entendimento da dimensão comportamental da minha segurança no trabalho. Ou seja, como a gente sabe, o comportamento não é algo moldado, tá bom? O comportamento de uma pessoa, ela vem desde a sua infância, influenciado no meio que ela vive, nas pessoas que ela convive. Então, se eu for achar que a empresa vai moldar 100% esse funcionário, do ponto de vista comportamental, isso é pura utopia, isso não existe, tá bom? Existe eu agregar o que a empresa pretende, o que a empresa pensa, de acordo com o ponto de vista do funcionário. Tá bom? Que a gente fala isso de comportamento seguro. Os riscos estão sempre presentes em qualquer profissão. E também no ambiente de trabalho. Como nós sabemos, cada função ela vai ter o seu risco específico. No entanto, sabemos que existem algumas atividades em que os riscos são mais presentes do que outros. E essas atividades requerem um pouco de cuidado especial, que vão desde utilizar o EPI até a instalação de placas de sinalização e muitas outras medidas preventivas. Ou seja, eu vou desde tomar atitudes como promover o uso, incentivar o uso dos meus funcionários ao uso do EPI, desde eu advertir com placa de sinalização, até eu tomar outro tipo de medida preventiva. Certo? Se eu for jogar isso no ponto de vista da gestão, aí eu já parto para planos, né, como o PPRA, como o PCMSO, um plano médico, mapeamento de risco, gerenciar meus riscos, tá bom? Isso aí já é uma conjuntura mais técnica. Mas toda essa conjuntura ela tem que fazer necessário dentro de uma organização. No entanto, não é só você colocar regras. As empresas estão cheias de regras. As organizações estão cheias de regras, tem regras para tudo. Entrar no X horário, largar em Y horário, Z horário é hora do almoço, fazer relatório, fazer laudo. As regras estão cheias, as empresas estão cheias de regras para os demais funcionários praticarem. No entanto, como a gente sabe, o comportamento já é uma visão intrínseca, ela pertence à questão subjetiva do funcionário. Por mais que você põe em regra o funcionário, tá bom? Não é uma coisa saudável eu vencer o funcionário pelo cansaço, eu impor aquela liderança rígida, ou seja, ou você vai usar ou você vai ser punido. Quando eu tenho um técnico de segurança num pátio de fábrica, por exemplo, ou tem um técnico de segurança presente numa manufatura, num operacional, tudo bem, eu tenho um agente fiscalizador, né? Aquele olho no olho, dentro por dentro. O técnico vai ficar de olho o tempo todo no que vai fazer o funcionário, tá bom? E o funcionário
vai agir de tal maneira para ele não sofrer uma repressão, sofrer uma advertência. Tá certo? Agora, no entanto, a gente sabe que o técnico pode ficar plantado 24 horas num pátio de fábrica. E a partir daí que vai entrar a consciência do meu funcionário. E muitas vezes, quando eu forço essa consciência do ponto de vista de eu impor as coisas, na maioria dos casos, ela não funciona. Tá bom? E vai ver que daqui a pouco vai ter alguns comportamentos do funcionário que vai gerar o chamado comportamento de risco, que é oposto ao comportamento seguro. Certo? Bem, e como fala aqui, muitas vezes o funcionário só usa seus EPIs e segue as normas de segurança por receio de receber alguma punição. Ou seja, ele não vai agir apenas por questão de consciência e necessidade, né? Ele vai chegar e vai pensar, poxa, eu devo usar, eu vou trabalhar em altura, tá bom? Eu vou usar o cinto, vou usar o Starabart, né? Eu sei que eu vou usar isso, que em caso de queda, eu tenho algo para me sustentar, eu não vou praticamente esbarrar no chão. Eu tenho um punho de segurança a usar esses equipamentos. Muitas vezes, o meu trabalhador, ele não tem consciência disso. Acha que o EPI é apenas mera burocracia, mera imposição dos empregadores. Então, o primeiro passo é você agir e informar esse funcionário que os EPIs são úteis para salvar a sua própria vida e também a do próximo. E segunda coisa, é comum que os profissionais se incomodem com os óculos, luvas, botas, capacetes. Isso aqui é muito comum, você vê reclamação, tá certo? Você vai fiscalizar uma linha de produção, vai fiscalizar seus funcionários, é muito comum você ver usar. Poxa, patrão, realmente me incomodando os óculos, pois essa luva queima muito, essa luva esquenta bastante. É muito comum você ver esse tipo de reclamação do trabalhador. Mas, no entanto, como eu falei lá em cima, muitos deles não compreendem o quanto é importante para salvar as suas vidas. Exemplos de comportamentos seguros no trabalho, que eu posso adotar no meu dia a dia. Né? Vocês vão ver que não é nada de anormal, não é nada de outro mundo. São coisas pequenas que muitas vezes podem aliviar, podem melhorar a produção e também podem melhorar a saúde do meu trabalhador. A primeira coisa é fazer pequenas pausas para aliviar a tensão física e mental. Também do ponto de vista ergonômico, eu tenho uma situação mais salutar em relação à ergonomia. Tá bom? Principalmente aqueles que trabalham com movimento repetitivo, é muito interessante. Várias empresas hoje em dia já estão impondo essa questão da atividade laboral, né? Das atividades ergonômicas, aos riscos ergonômicos. É importante eu ter também a prevenção melhor em relação a esses futuros riscos que possam ter. E uma dessas prevenção é eu dar essas pequenas pausas para aliviar a tensão do trabalhador. Tanto também do ponto de vista físico, quanto também do ponto de vista mental. Fazer alongamentos, que evitam problemas musculares e nos ligamentos, né? É a famosa ginástica laboral. Certo? Vários colaboradores têm antes de começar um turno de trabalho. Tem que fazer essa questão do alongamento. E não é mais do ponto de vista do escritório. Apenas antigamente associava essa parte da ginástica laboral só aos chamados call center, atendentes de telefone, pessoas do administrativo, auxiliar administrativo, pessoas que ficavam o dia todo digitando. Hoje em dia a gente tem essa ginástica laboral, essa parte de alongamento, mais também presente nas indústrias. Muito comum você ver hoje em dia na indústria de produção, na indústria de alimentos, né, na indústria mecânica, também antes de começar um turno, fazer esse alongamento junto com os meus funcionários. Essa é a minha ginástica laboral. Utilizar sempre o EPI determinado para a sua atividade. Isso aí é uma premissa básica da minha NR6. Isso já é uma obrigação do empregador de fornecer o EPI adequado ao funcionário, e é uma obrigação do empregado zerar e conservar e guardar o EPI. Manter o EPI bem conservado, isso é o princípio básico. Usar o cinto de segurança sempre que for necessário.
Nem que for dentro do estabelecimento da empresa, tá bom? Mas a gente sabe, algumas atividades extrativistas como mineração ou agricultura, muitas vezes o escritório fica na localidade e, por exemplo, o plantio de soja fica a mais ou menos 10 quilômetros da sede do escritório. Muitas vezes eu vou pegar o carro, vou deslocar lá para a minha linha de frente agrícola e é necessário durante esse trajeto, por mais que esteja dentro da minha fazenda, dentro do meu território de trabalho, usar também um cinto de segurança. Certo? Vou deslocar da sede de uma obra para a obra em si, para a construção em si. Só são apenas 3 km, mas durante esses 3 km pode acontecer muita coisa. Tá bom? Lógico, se for do carro, né? Se for o cinto de segurança em relação à EPI, tá bom? Como trabalho à altura, também deve usar o cinto de segurança sempre que for fazer o trabalho à altura e obedecer a minha NR 35. Avisar quando o equipamento apresentar defeito ou está sendo usado de forma inadequada. Manter a postura correta durante a atividade para evitar problemas na coluna e outros danos. Isso aqui é muito complicado você vistoriar isso aqui. Mais uma vez, as questões da gestão da saúde e segurança, muitas vezes, se ela não tiver uma boa conexão com os trabalhadores, por isso que a CIPA está aí, é muito importante eu ter esse contato com a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dentro da minha empresa, já para eu ficar informado de eventuais lesões e danos e reclamações dos trabalhadores, ou seja, em relação ao maquinário, ou seja, a postura, ou seja, a maneira que ele trabalha, tá bom? Então é muito importante eu ter essa conexão entre a CIPA e também aos meus órgãos técnicos de saúde e segurança do trabalho, como por exemplo o PCMSO. Muitas vezes um médico de trabalho não tem noção do que acontece lá na minha linha de fábrica, lá na minha montagem, por exemplo. Ele não tem nem ideia do que acontece lá. Se essa informação não chegar a ele, dificilmente o PCMSO vai tomar alguma atitude para prevenir, para melhorar a saúde desse meu trabalhador. Então, desse ponto de vista de eu controlar, executar essa conexão entre CIPA e o meu corpo técnico, é muito importante ficar atento, né? Essa transmissão, esse trânsito de informações que ocorre entre um e outro. Bom? Então, fica difícil eu conscientizar o trabalhador se eu não sei o que acontece lá, quais são os problemas que estão ocorrendo em relação à saúde laboral do meu funcionário. Manter o local de trabalho sempre organizado e limpo e utilizar os equipamentos adequados ao ofício. Conferir o funcionamento da máquina que irá usar. Muito importante você implantar essa cultura do checklist, né? Antes de começar uma atividade, antes de um operador de maquinário, de máquinas, ele começar a trabalhar, é muito importante eu fazer essa verificação. Isso até como controle de qualidade. Eu promover esse checklist no maquinário, verificar. Esse maquinário está com bronca, com problema em relação à lubrificação, esse maquinário tem alguma coisa errada, está emitindo muito ruído, esse maquinário está com a pressão abaixo do ideal. É muito importante eu frisar essa parte do funcionário do checklist. Incentivar o funcionário a fazer o checklist antes de começar o equipamento. Você não sabe o quanto de acidente de trabalho tem por conta de uma falha de manutenção de equipamento, por um equipamento errado, ou senão por um equipamento obsoleto. Isso aí, ele a longo prazo vai prevenir vários outros acidentes por conta de maquinário antigo, maquinário inadequado. Manter a gentileza e atenção aos colegas. Isso aqui está dentro do ponto de vista do trabalho saudável. Tá certo? Manter sempre um trabalho respeitoso, um ambiente de trabalho ético, educação e respeito com as pessoas, né? Tanto do ponto de vista unifuncional, mas como também polifuncional, tá bom? Ou seja, entre departamento e entre os interdepartamentos, seja do maior para o menor, do menor para o maior, é necessário que eu mantenha essa gentileza, atenção e educação dentro do meu ambiente de trabalho. Temos comportamento seguro versus comportamento de risco. Uma coisa é saudável e outra coisa é prejudicial.
Num comportamento seguro, as empresas valorizam treinamentos que demonstrem ao trabalhador a importância de desempenhar suas atividades conforme as minhas definições de segurança e saúde no trabalho. Ou seja, eu vou promover, uma das premissas, né, são várias, mas uma delas é você sempre estar treinando, qualificando esse meu trabalhador, já para evitar o comportamento chamado comportamento de risco. Certo? Eu tenho uma empresa, é sempre chegar junto ao funcionário e promover treinamentos. NR10, NR35, NR13, NR23, tá bom? Ganha os dois, ganha tanto o empregado, como vou ter uma melhor produção, eu vou ter um trabalhador mais antenado, né, com as condições de saúde e segurança, eu vou evitar, prevenir mais acidentes, quando eu tenho um funcionário que está consciente dos riscos, mas também ganha um funcionário, porque o funcionário acaba sendo valorizado dentro da empresa. Poxa, ganhei um treinamento, ganhei uma qualificação, né, fui valorizado pela minha organização. E ele também tem uma melhora do ponto de vista da autoestima dentro do seu trabalho, dentro da sua organização. Existem, no entanto, inúmeras formas de evitar acidentes. A gente sabe que são as reações reativas e proativas. Geralmente busca-se compreender as causas, e um aspecto é comum a todos os acidentes. Ou seja, os acidentes muitas vezes são derivados do comportamento das pessoas e também os sistemas. Certo? Eu tenho um comportamento pessoal, eu tenho também dentro do âmbito de trabalho. Ou seja, eu ligo objetivo e subjetivo e muitas vezes dois fatores desencadeiam os acidentes. Pode prevenir ou desencadear acidentes de trabalho. Bem, eu vou ser mais curto em relação ao comportamento de risco, tá bom? Eu tenho alguns comportamentos em relação às pessoas que ousam dos riscos. Eu tenho aquela pessoa curiosa, o funcionário curioso, né? A curiosidade é um atributo de grande alcance, quando em busca de coisas boas. Mas, no entanto, ela se torna perigosa. Aquele funcionário que não é designado a operar o equipamento, mas ele age por apenas curiosidade, tá bom? Eu quero mostrar um bom serviço ao meu patrão. E nesse mostrar o bom serviço, muitas vezes ele não é qualificado a fazer uma determinada função. Tá bom? A gente chama isso de um risco curioso. Eu tenho também o meio exibicionista, é aquele que só se sente satisfeito quando atrai a atenção dos outros. Aquele que quer mostrar serviço, aquele que quer ser muito bom no que faz, quer chamar atenção ao patrão, quer sair bem. E muitas vezes ele não mede as consequências dos seus atos. E também temos o distraído, que já é um fator pessoal. Distração contribui para a ocorrência de acidentes. Uma das causas que mais tem acidentes é por conta de distração. Bem, alguns comportamentos de risco que podem ser evitados no nosso dia a dia. Falta de atenção, isso aqui tem demais no trabalho. Eu estou operando equipamento, mas penso no churrasco de final de semana. Eu penso num lazer no final do dia. Ou senão, não só em relação a isso, mas eu estou com problemas financeiros, contas a pagar. E tem um fator psicológico que influencia bastante na falta de atenção ao trabalho. O uso incorreto ou não uso dos meus equipamentos, proteção individual, né, como EPI. Fumar próximo aos locais onde haja risco de explosão. Manusear equipamentos e máquinas sem autorização ou capacitação necessária. Utilizar ferramentas improvisadas ou que estejam gastas. Estresse do trabalho, que é muito decorrente. Bloquear hidrantes e extintores e conduzir os equipamentos de movimentação em alta velocidade. Bom, aí que vai entrar a questão do meu comportamento seguro. Bom, automaticamente o trabalhador ele já vai ter um comportamento, vai ter uma atitude, ele já sabe que isso já é para o seu bem, isso que deve ser feito. Já automaticamente o mesmo irá fazer sem questionar, ele já sabe que já passou a segurança. Essa questão do comportamento seguro está muito em alta em relação ao trabalho externo. Mais uma vez, dentro da minha fábrica, dentro da minha organização, dentro da minha empresa, seja ela petrolífera, mineração, petróleo e gás, siderúrgica, química,
seja no agronegócio, na agricultura. Quando você trabalha, você tem uma fiscalização direta com o trabalhador, no dia a dia, fica até mais fácil você monitorar onde o funcionário está fazendo as suas funções. Tá bom? Fica mais fácil eu poder conduzir essa minha fiscalização. Mas o que acontece, muitos desses trabalhos são externos. Isso acontece bastante, um exemplo atualmente, são as indústrias, são as empresas de transporte. Tá bom? Onde a maioria dos funcionários, no caso motorista, auxiliar de carga, eles vão viajar ou fazer o serviço externo. Mas chegando nesse fator externo, ele não tem contato com a fiscalização. E há esse relaxamento das regras. Isso bastante. Ou senão vai atender externamente, fazer uma manutenção externa de um transformador em outra cidade, ou vou consertar uma caldeira em outra cidade. Muitas vezes eu não tenho esse fator fiscalizador, né? Esse fator chamado olhado técnico. Fica muito distante a fiscalização, e isso fica a cargo da consciência de vários trabalhadores. E acontece muito acidente nessas chamadas funções externas. Tá certo? Não tem ninguém aqui me vigiando, então eu vou deixar de usar uma luva, vou deixar de usar um capacete, eu vou deixar de usar um cinto de segurança, eu vou deixar de usar uma bota. Enfim, aí acaba o trabalhador relaxando quando ele tem o seu trabalho externo. Por isso que é muito importante eu fazer essa questão do meu comportamento seguro, conscientizar o meu funcionário que ele deve usar esse EPI para salvar a sua vida, para prevenir acidentes. E sua vida está importante, está acima de qualquer coisa. Tá bom? A gente tem que sempre trabalhar. Por isso que o treinamento vai entrar também em relação a isso. O treinamento ele vai conduzir bem essa disciplina, essa multidisciplina no trabalhador. Tá bom? Bem, análise de comportamento em a chamada cultura justa. Certo? A gente sabe que são 3 principais fatores, né? O erro humano, né? São vários estudiosos relacionou essa escola comportamental do trabalho, como desencadeia do ponto de vista psicológico, como esse acidente tem em relação, o que foi decorrente em relação, qual tipo de comportamento influenciou nesse acidente. Temos 3 principais. O acidente pode vir de comportamento por erro humano, tá certo? Aí eu tenho que verificar ou dentro do sistema como ocorreu esse acidente, como responder, né? Eu não falo nem em relação a consolar, mas você você mostrar o melhor caminho ao funcionário, você tentar aproximar o aprendizado do funcionário, não tentar reprimir quando eu tenho um fator do erro humano, tá bom? Da primeira vista, não relacionar o erro humano à burrice ou o erro humano à falta de conhecimento ou ignorância, não. Muitas vezes o fator erro humano é desencadeado por várias coisas. E quais são os tipos de ações que eu posso promover quando ocorre um acidente, ele decorrente de vários comportamentos, né? Eu posso exigir mudanças como processo, procedimento, treinamento, o design ao próprio ambiente de trabalho. Tá bom? Muitas vezes o trabalhador ele não está confortável naquele ambiente de trabalho. Se não, o ambiente de trabalho, o layout do maquinário está muito próximo do outro. É um ambiente de trabalho muito ruidoso, um ambiente de trabalho muito insalubre. Isso desencadeia o erro humano, que pode desencadear acidentes. Eu tenho o chamado comportamento de risco, que ele também trata em relação à responsabilidade do funcionário, mas é de maneira não intencional. Tá bom? Posso diferenciar julgando que não foi não intencional esse comportamento. Treinar o funcionário, a partir do ponto de vista do treinamento. Remover incentivos para atitude de risco. Criar incentivos para ações saudáveis. E aumentar a minha consciência situacional, ou seja, aumentar a consciência do trabalhador em relação aos perigos e aos danos que venha a ter decorrente aos seus acidentes de trabalho. E por último, que é o mais difícil de eliminar, é o comportamento negligente. Isso aqui acontece bastante na empresa, né, que é o comportamento intencional, onde o trabalhador de fato ele age por intencionalidade. Tá bom? Eu tenho um caráter de resposta disciplinar e também eu posso remediar o problema
e tomar alguma ação disciplinar. Essa aqui. Quais são as causas que levam um acidente do trabalho? Temos as três principais causas que deviam ter. Eu tenho o ato inseguro, a ação fora do padrão, tá bom? É aquele trabalhador que acha que sabe demais. Eu trabalho 10 anos como eletricista e eu sou acostumado a não usar uma luva de segurança, por exemplo, né? Isso a gente chama de o ato seguro, tá certo? Quando ele acha que o que ele faz está conforme a segurança, mas como nós sabemos, não está. A causa B, que é minha condição insegura, ou fora do padrão. E também temos o fator pessoal de insegurança. Eu vou enfatizar um pouco em relação a esse fator pessoal quem pode influenciar na saúde do trabalhador. Bem, os fatos mais comuns de ato inadequado praticado no dia a dia do trabalho. Eu tenho uma falta de uso de proteção individual, danificação de equipamento, segurança, o emprego incorreto de ferramenta. Isso aqui tem a ver com a condição insegura. Você usar maquinário que não condiz ao uso digno de uma função, de esse maquinário não está 100% útil a uma função, já posso classificar também como uma condição insegura. Maquinário insalubre, maquinário, como é que diz? Ferramenta com defeito, né? Acontece bastante isso. Isso desenvolve uma condição insegura para o trabalho. Permanecer debaixo de carga suspensa, as correrias em escadarias e outros locais perigosos. Bem, agora chama o fator pessoal, né? A gente está falando isso, as condições psicológicas do trabalho, está muito em alta hoje em dia. E também vamos observar o fator pessoal, que também desencadeia acidentes do trabalho. Algumas questões como alcoolismo, conflitos familiares, uso de substâncias tóxicas. Isso aqui acontece bastante em relação à saúde. A gente chama isso também como a questão da omissão de saúde. Muitas vezes o trabalhador ele omite o seu problema de saúde, já por conta de medo de represária. Eu tenho uma dor na coluna, eu não quero relatar ao patrão porque eu posso ser despedido. Isso é uma problemática muito comum que acontece nas empresas. Eu passo 8 horas por dia digitando e desenvolvi um problema de DORT, da articulação das mãos. Mas eu posso dizer isso porque eu fico com medo de represária, fico com medo de se afastar do trabalho. Então, muitas vezes, ele omite essa doença. E não vai ao trabalho 100%. Vai já com a condição meio debilitada, com a condição de saúde meio debilitada. Falta de interesse é muito comum também, pela atividade que desempenha. E outras coisas de ordem social, psicológica. A gente não sabe como está, a gente sabe como são as pessoas fora do meio de trabalho. Muitas vezes as pessoas passam por diversos problemas e levam esses problemas para o trabalho, infelizmente. Isso influencia bastante na que a gente chama do fator pessoal, que desencadeia acidentes. Bem, a cultura de segurança, ele também, Cooper, em 2000, né, com estudiosos da área de saúde e segurança, principalmente essa parte da cultura organizacional, né, da cultura de segurança, Cooper ele relatou que a cultura da segurança ela é influenciada pela minha cultura organizacional, através de dois principais fatores. Fatores subjetivos, que é a atitude e percepção do trabalhador, do indivíduo, essa maneira de enxergar o mundo, que havia dito no começo da palestra, são suas crenças, pensamentos, raciocínios, a maneira como eu enxergo as pessoas, a maneira como eu enxergo o mundo. Isso é intrínseco ao ser humano, isso pertence a ele, do ponto de vista psicológico, é a percepção que é só dele.
aí eu influencio com os fatores subjetivos, né? Que eu tenho um sistema de gestão da minha organização, como essa gestão de saúde e segurança ela é conduzida dentro da minha empresa, como é que essa organização dá conta do sistema de segurança. É uma gestão mais conservadora? É uma gestão mais corretiva? É uma gestão que preza a comunicação dentro da empresa, a participação de muitos departamentos dentro do só o sistema de gestão? Tudo isso influencia também para implantar a cultura de segurança da empresa. E por último, o comportamento do trabalho. O quanto esse trabalho oferece de risco à pessoa, tá certo? Qual é o comportamento desse trabalhador em relação ao seu trabalho? Será que é um trabalho que promove a segurança na sua atividade em si? Será que é um risco? Será que é um risco mais agravante que pode influenciar no comportamento do trabalhador? A gente chama isso de fatores objetivos. Isso aqui é um dos sucessos para eu implantar uma cultura eficiente de segurança. Bom, alguns elementos fazem parte da cultura de segurança. Eu tenho aí um compromisso da política. Isso aí tem a ver com a gestão, isso tem a ver principalmente com a ética da organização, filosofia da organização, né? Estrutura de gestão, recursos, regulamentação. Em relação aos gestores, aqui já é algo mais estratégico, definir minhas responsabilidades, definir e controlar as práticas de segurança, de que maneira eu vou colocar isso na minha empresa, qualificação e treinamento, recompensa e sanções, tá bom? Isso tem a ver com aquele comportamento, tipo de comportamento, como eu vou agir, eu vou disciplinar, eu vou punir, eu vou remediar, isso faz parte das minhas recompensas e sanções. Auditoria, revisão e comparação. Não tem como eu imaginar como vai andar minha cultura de segurança se eu não revejo os processos. Não tem como, se eu não tenho, eu ajo de uma maneira que eu vou fazer o feedback dentro da minha empresa. Não tem como eu analisar os resultados se eu não faço uma comparação entre os métodos, se eu não revejo todo o processo para ver se ele foi implantado de maneira correta ou não. Lembrando que a gente também está tratando de um ciclo PDCA, né? Planejar, controlar, desenvolver e agir. Esse ciclo é contínuo e sempre está analisando os resultados. Isso aqui eu posso dizer que é do ponto de vista organizacional e por último é o ponto de vista do trabalhador, que é o compromisso do indivíduo, que é a atitude questionadora. Certo? Será que é a questão do disciplinar, a questão da consciência do comportamento seguro do trabalhador? Será que eu devo usar realmente só EPI dentro do ambiente de trabalho? Eu vou usar esse EPI não apenas por obrigação, mas por questão também, que eu sei que isso é importante para a minha vida. São questões que o meu funcionário tem que levar para a sua vida. Abordagem rigorosa e prudente e também a minha comunicação. O fator comunicação é muito importante quando eu quero ter uma boa gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, esses três elementos de compromisso e vai efetivar uma cultura de segurança eficiente. Portanto, podem definir a cultura de segurança como um conjunto de normas, crenças, funções, atitudes e práticas dentro de uma organização. E tem como objetivo minimizar a exposição dos empregados, clientes e fornecedores às condições perigosas que causem doenças ou acidentes no trabalho. Certo? Então aqui diz uma deixa aqui, na cultura de segurança, todos se sentem responsáveis pela segurança e priorizam a sua busca. Quando tu vai ver que a parte da frente, principalmente quando chegar na curva de Bradley, que ele diz que essa cultura de segurança ela requer um tempo. Eu não consigo chegar e impor essa minha cultura de segurança de uma hora para outra. Ela leva um certo tempo, um certo nível de conscientização até chegar no meu estágio onde a cultura de segurança foi implantada dentro de uma organização. Tá bom? Isso leva um certo tempo de eu poder educar, parametrizar todo esse meu funcionário e principalmente impor, colocar a cultura de segurança como parte da cultura organizacional das empresas. Aí entra em mérito aqui, você pode colocar em mérito o chamado padrão de qualidade, né? Como eu havia falado no começo, aparece as chamadas ISOs.
as ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001, ela busca essa padronização do meu serviço. Eu tenho uma qualidade da padronização, desde a saída do produto, lá da matéria-prima, desde os meus fornecedores, até chegar no consumidor final. Nesse estágio, dentro da minha organização, ele passa passa para dentro da empresa. E como ele passa para dentro da empresa? Além de padrões de qualidade, além de padrões de meio ambiente, de ter um crescimento mais sustentável, também entra a questão da segurança do trabalho. Como a gente sabe, hoje em dia, para propagar uma informação de cunho negativo para a empresa, voar e volta, é muito rápido, né? Por conta do advento das redes sociais. Qualquer coisa que a empresa vai acontecer, essa informação ela toma um cunho de uma multiplicação muito grande. Sabe? Quando ocorre um acidente, quando ocorre um incidente dentro do trabalho. Tá bom? Então, até por questão de integridade da imagem da empresa, é importante eu promover essa minha cultura de segurança. Padronizar essa minha cultura e fazer parte da organização da empresa. Bem, como eu vinha falando, o Hudson, né, a chamada curva de Hudson, ele diz que essa padronização da cultura de segurança requer um tempo. Ele fala tecnologia, sistema e cultura. Não adianta eu ter só tecnologia, eu posso ter equipamentos de automação, posso ter segurança, eu posso ter conformidade do meu serviço, né? Eu posso ter toda a linha de produção ótima, mas não adianta se eu não tiver uma cultura de segurança dentro da empresa. A tecnologia não vai dar conta em si, tá bom? A tecnologia é útil, obviamente, de eu substituir certos postos de trabalho, diminuir a mão de obra e também eu aumentar a minha produtividade, tá certo? E, logicamente, se eu tenho menos pessoas fazendo parte do processo produtivo, eu, teoricamente, teria menos acidentes, mas não é bem assim, tá bom? Por mais que eu ponha tecnologia na empresa, se eu não tiver essa linhagem da cultura de segurança, também não vai impedir que incidentes aconteçam. Os sistemas de integração de sistema, né? Certificação, competência, avaliar os riscos que acontecem. Tem a tecnologia, se está presente a minha tecnologia, tem que avaliar esses riscos. Tá bom? Se eu avalio os riscos, eu fiz o controle, fiz a ação de avaliação, eu parto para o último, para a minha cultura comportamental, chamada cultura de segurança, que tem a ver com vários elementos. Comportamento, a função do líder, hoje em dia está muito alta a função do líder nas empresas, responsabilidade e atitudes. As principais premissas da minha cultura. Isso requer um pouco de tempo. Eu alinhar tecnologia, sistema de produção e a minha cultura de segurança. Isso é chamado grau de maturidade de Hudson. E são vários tipos de gestão de segurança. Tem a patológica, reativa, calculativo, proativo, construtivo. Tá certo? A gente vai desde os elementos, desde uma empresa que pouco se preocupa com a questão da segurança, até uma empresa onde eu tenho uma participação, eu tenho uma gestão participativa dos meus departamentos na questão de saúde e segurança. Com isso, vem com o tempo. À medida que eu vou incrementando, eu vou aumentando a comunicação, vou melhorando o meu comprometimento da equipe, eu vou incentivando a aprendizagem organizacional. Esses fatores resultam no aumento de confiança do funcionário e também o aumento da minha informação dentro da minha gestão. Isso aí leva a um grau de maturidade da empresa. É o que ela diz, o quanto ela está preparada para absorver essa cultura de segurança. Isso aqui é a questão do envolvimento. São diversos estágios de maturidade. Eu tenho desde a empresa patológica. Isso aqui é muito usado quando eu quero avaliar os riscos. Está dentro do padrão de gerenciamento de risco. Eu vou apontar onde cada setor tem um risco diferente. A partir desse risco, eu posso dizer qual pensamento de comportamental tem esses meus setores. De repente eu tenho meu escritório, meu administrativo é do ponto de vista sustentável, eu tenho uma participação maior dos funcionários. Exemplo, eu tenho uma empresa, uma metalúrgica, onde eu tenho uma participação maior do administrativo, no que diz as questões de segurança, todos participam
desde o engenheiro de segurança, desde do auxiliar administrativo, enfim, todos participam, mas compensação, quando eu chego na minha obra, eu tenho um envolvimento patológico, onde ninguém participa, onde o encanador, o eletricista residencial, o mestre de obras não participa em nada dessa questão de segurança, então não vai adiantar bastante, né? Você não tem essa unificação dos setores de trabalho, um setor é proativo, o outro é patológico, o outro mais na frente é reativo. Isso não garante nada, isso não é uma condição de maturidade do fator de segurança. A princípio, é preciso ter todo o envolvimento dentro dos meus estágios da empresa. Bom, desde lá do meu escritório, desde quem trabalha lá dentro do escritório até quem trabalha externamente. Tudo tem que ter essa questão de envolvimento para alcançar o grau de maturidade da cultura de segurança. Bom, essa curva de Bradley, a curva de Hudson, ele está mais ligado aos fatores do processo. Tá certo? Que ele julga mais em relação aos fatores do processo. Processo que influencia o meio. Isso aqui, seguindo o pensamento de Hudson. Quando eu tenho um Bradley já diz questão ao ser humano. Ele já foca mais nas questões pessoais, do fator pessoal, no desenvolvimento da cultura de segurança. Aqui ele relaciona o instinto natural, supervisão, si mesmo e equipe. Ou seja, um processo reativo, dependente, independente e interdependente de cada indivíduo. Certo? O que eles têm em comum, Bradley e Cooper, todos requerem um certo tempo para diminuir os acidentes até chegar a uma cultura ótima de segurança. Bem, isso também depende de algumas variáveis operacionais, como o total de acidentes de trabalho relatados, número de doenças ocupacionais, acontece bastante, número de inspeção. Isso eu posso relacionar como parâmetro. Isso pode me dizer se a cultura ela tá sendo bem implementada ou não. Eu posso fiscalizar, do ponto de vista quantitativo, que números são esses. Total de acidente de trabalho, número de doença ocupacional, número de inspeções, avaria de equipamento, tempo médio para resolução de riscos e problemas. Tá bom? Isso aqui também é um fato chamado fator resposta, investigação de acidentes, número de treinamento sobre segurança de trabalho. Bem, os indicadores, particularmente eu tenho um desempenho reativo e proativo. Reativo é quando ocorre depois dos acidentes, né? Ou seja, a medição consequente ao acidente. Eu calculo as perdas reais e potenciais. E tem também o meu comportamento proativo, que são parte do ponto de vista do controle. Ou seja, eu vou fiscalizar esses padrões para evitar possíveis perdas. Como eu posso impor esse indicador de reativo da minha empresa? Eu posso numerar a taxa de acidente com afastamento, taxa de acidente sem afastamento, principalmente as questões do incidentes. Muitas vezes o incidente ele não é computado no acidente, ou o incidente ele não é computado dentro da empresa. Sabe esse número de acidentes, mas não sabe esse número de incidentes. Taxa de acidente do total de casos reportados, taxa de gravidade, isso aqui ainda está muito em falta nas empresas. O quanto, beleza, tudo bem, você numera essa taxa de acidente, mas você não sabe o quão grave é esse acidente, o quão de risco ele foi para o trabalhador. Isso falta bastante de eu ter essa característica de numerar a gravidade quando ocorre um acidente. O quanto ele foi danoso ao trabalhador. Número de registro de primeiros socorros e número de queixas ergonômicas. Eu posso plantar esse indicador dentro da minha organização. Isso aí eu tenho um comportamento reativo. Eu vou através de indicadores reativos. Indicadores proativos. Fator de risco. Número de dias sem acidente de trabalho. Número de quase acidentes. Desvio. Redução no percentual de afastamento ao trabalho. Fator de risco é muito importante. Aí entra a questão do gerenciamento de risco. O quanto está, como está essa minha gestão de risco no meu trabalho. Eu estou fazendo da maneira certa.
eu estou agindo conforme eu esperaria e que resposta eu vou ter em relação a esse meu risco. Bom, porcentagem de atendimento, requisitos legais e o valor investimento mensal em saúde e segurança do trabalho. São questões apurativas que eu posso ser, são questões de prevenção, né? Questões preventivas que eu posso indicar como desempenho, não, dentro da minha saúde e segurança do trabalho. São números que eu vou fiscalizar o tempo todo de como está sendo implantada a minha gestão, a minha cultura da segurança. Bem, vamos falar agora em relação aos impactos, né? O quão é positivo quando eu começo a implantar essa minha cultura de segurança dentro da organização. Bem, a importância da minha cultura de segurança não só é apenas para a segurança, mas também o impacto ela tem de ser na minha qualidade dos serviços prestados, né? Confiabilidade e competitividade e minha produtividade na organização. Isso aqui chama-se das consequências indiretas. Certo? Você tem se eu tenho um trabalho bem organizado, se eu tenho uma segurança bastante ativa dentro da minha gestão, se eu tenho uma padronização do serviço, se os desempenhos forem eficazes, o meu monitoramento, logo eu tenho uma melhora na qualidade, na minha confiança e também automaticamente eu tenho uma melhor competição e melhora a minha produtividade. Bom, isso aí, se eu for pegar casos por aí, tudo bem que não vai dar tempo hoje, mas se você for analisar e estudar casos, são inúmeros casos em que a cultura de segurança deu certo em várias organizações, né? Dá muito bem você dividir a organização e antes ou depois de ser implantada essa minha cultura. Mas que ela requer tempo, ela requer treinamento, requer investimento, mas ela tem ótimos resultados a médio e longo prazo. Estudos têm evidenciado que uma cultura de segurança é crucial para o florescimento, o sucesso e o bom desempenho do sistema de gestão e segurança do trabalho. É por essa razão que o conceito de cultura de segurança tem recebido larga atenção, pois o sistema de gestão funcionarão melhor organizações que tenham desenvolvido uma maturidade da cultura de segurança. Tem a ver lá com o postulado de Hudson, né, em relação àquela curva do grau de maturidade. Como eu disse a vocês, não é difícil eu estabelecer de uma hora para outra, implantar uma cultura, eu associar essa cultura de segurança dentro com minha cultura organizacional. Isso requer um certo tempo, desde eu implantar treinamento, desde eu qualificar meu trabalhador, desde eu impor regras e conceitos, e do ponto de vista da maneira estruturalmente, ela é rápida, mas o comportamento do indivíduo, isso requer um tempo. A gente sabe que o fator ética e comportamental externo, ela influencia bastante se o trabalhador vai absorver rapidamente ou não essa questão da normativa da segurança do trabalho. Em relação aos impactos também da cultura, eu tenho que pesquisas sobre acidentes em organização indicam que problemas com a cultura de segurança são causas frequentes. Tá certo? Ou seja, a cultura de segurança também ela tem, não digo o lado negativo jamais, mas ela também tem em relação a algumas coisas, tem que ficar atenta à cultura de segurança. Ela não vai ser apenas implantada e deixada de lado. Se eu não tiver um esforço em melhorar esse processo contínuo, a cultura de segurança vai ficar estagnada, tá certo? Ou seja, ela pode ser realizada em todos os estágios da vida da organização, tá bom? Se eu não medir esse esforço para melhorar a cultura de segurança, e se eu não acompanhar esse estágio durante a vida da organização, a gente sabe que as organizações, e devido a hoje em dia esse mutuar de informações de maneira rápida, as organizações estão mudando muito rápido as suas facetas, né? De uma hora para outra. As organizações ela tem que estar sempre nesse estado, sempre estar renovando
a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. E se a segurança não for, né, atualizada, se ela não for do também, se ela não acompanhar essa mudança de processo de mentalidade das empresas, ela vai sofrer consequência, ela vai ficar obsoleta. A cultura de segurança também tem sido associada a aspectos negativos, como, por exemplo, pode funcionar como uma forma de não ver os perigos e contribuir para uma percepção de minha invulnerabilidade em relação aos riscos. É o chamado, se está tudo bem, está tudo ótimo, então não tenho que mudar, não está havendo risco nenhum. Se eu for ter essa visão, se eu for apenas ficar limitado à minha zona de conforto, eu não tenho como prestar atenção nos potenciais riscos que venham a acontecer. Isso também está atribuído a meu gerenciamento de risco. Tá certo? Se eu tiver aquela cultura de segurança que ela está relaxada, ela não está atualizada, ela não para pensar o quão ela deve estar sempre progredido, eventualmente ela não vai prestar atenção em relação a eventuais riscos que venham a acontecer. Bom, é aquela crença que o sistema é seguro. A gente nunca pode relaxar que dentro do ambiente de trabalho nada é seguro, né? Até porque a segurança ela nunca vem, ela não tem condições de erradicar os riscos. Os riscos não tem condições de ser 100% erradicados. Os riscos sempre vão existir. Tá certo? Então, por exemplo, alguém que trabalha na construção civil sempre vai ter o risco. Basta que você queira eliminar, queira extinguir, ela sempre vai ter os riscos. Mas a minha segurança ao trabalho, ela parte do ponto de vista, ela parte da maneira de eu prevenir, de ter atitudes prevencionistas em relação ao acidente. Bem, como eu posso construir esse sistema de cultura de segurança do trabalho, né? Eu tenho falado já do processo PDCA lá atrás. Então, ela também se encaixa muito bem quando eu quero implementar uma cultura de segurança. Eu posso partir do planejamento. Isso aqui já é uma relação estratégica, né? Isso aqui quando eu tenho setores, os maiores setores da empresa, os diretores, presidentes, lá onde eu tenho essa relação, essa minha estratégia. Através de política e planejamento, isso envolve diretoria da empresa, legislação trabalhista e regulamentação, avaliação de risco de acidente. Logicamente, quando eu falo isso, são de empresas grandes, são de empresas maiores. O que acontece? Qual é a diferença nessa parte da gestão de empresas pequenas e grandes? As empresas pequenas, fica mais fácil implementar com rapidez a questão da segurança. Logicamente, eu tenho uma menor quantidade de funcionários, eu tenho uma menor hierarquização quando trabalho com empresas menores de pequeno porte. Rapidamente a comunicação flui de forma mais rápida. Ou seja, mais rapidamente eu implanto as questões de segurança. Em compensação, essas questões de segurança são menos consolidadas. Tá bom? Nas pequenas empresas sofrem muito essa dificuldade da questão disciplinar. Tem a vantagem de rapidamente surgir a gestão do topo para baixo, rapidamente essa fluxo de comunicação vem rapidamente, mas em compensação a rigidez, a implementação, ela nem sempre é satisfeita dentro das pequenas empresas. Tá bom? Quando eu falo planejamento, eu falo geralmente quando eu falo do limiar estratégico. A execução é implementar e operacionar. Como eu posso executar essa cultura de segurança? Vai ter educação e treinamento. Tá bom? Inspeção do ambiente de trabalho, é importante também. Inspeção de terceiros, né, monitorar. Gestão de EPI, de produtos perigosos. Aí você pode, de repente, fazer essa gestão através da gestão de resíduos, por exemplo, né, resíduos sólidos, resíduos líquidos. Talvez eu possa incrementar, quando eu vou trabalhar com produto perigoso, eu posso unificar essa gestão. Tá certo? Desde a geração de resíduos, desde a geração de como eu vou conduzir esses meus produtos danosos, produtos perigosos. Comunicação, relatórios, é muito importante. Como falei a você, não adianta eu implementar um programa de gestão se eu não tenho um controle, se eu não tenho um relatório de como está esse processo e como está sendo executado esse processo. Tá certo?
Isso faz parte do segmento de execução. No controle, monitorar o ambiente de trabalho. Isso aqui já entra as questões do PPRA, do PCMSO, exame médico, investigação de acidente de trabalho, entra também a CIPA na questão do controle, auditoria de segurança do trabalho. Isso aqui que eu vou dizer se o processo está sendo eficaz ou não. Tá bom? Isso aqui já entra, já como nós sabemos, né? PPRA, PCMSO, PPP, PPR, PCMAT. As ações, se chegou no controle, tá ok, então vou partir para a revisão da gestão, tomar as minhas ações. Revisar o planejamento, revisar a execução e por último revisar o checklist. Tá bom? Então essas são as principais maneiras de eu sempre fazer esse processo de construção da minha cultura de segurança, um passo a passo. Em relação ao treinamento de funcionários e colaboradores para a cultura de segurança do trabalho, tá bom? Posso agir dessa maneira aqui, sempre mais uma vez partindo do ciclo PDCA, né? Que é a ação de informação e treinamento em programa de SST. Conscientizar através do programa, o quanto é importante. Essa função do líder é muito importante também, como estava falando a vocês, eu tenho a presença do líder dentro da empresa, não mais aquela parte do chefe burocrático, de eu alongar essa questão da hierarquia. Eu posso desenvolver o líder como uma peça de comunicação entre o operacional e entre a gerência, por exemplo. Treinar os trabalhadores e identificar os perigos. Como posso implementar essa cultura? Implemente o sistema de gestão eficiente, defina o sistema de gestão, e invista em treinamentos, mais uma vez, ofereça EPI correto e monitore o seu uso, promover o bem-estar entre os funcionários, é muito importante, é chamado ambiente saudável do trabalho, ambiente participativo, ambiente colaborativo, manter as manutenções em dias, simplifique os processos. Aí está a questão por isso que a ISO 45001 vem para simplificar esses processos, ele vem para unir essas gestões, ou seja, eu vou ter departamentos mais conscientes a todo o processo de saúde e segurança, eu vou unificar essa gestão. As questões da ISO, é muito importante simplificar esse processo e promover a liderança ativa. E quais são os benefícios, a gente falou dos impactos, mas quais são os benefícios de eu ter uma cultura de segurança na minha empresa, né? Reduzir os acidentes, tá bom? Com trata de vida humana, reforço na confiança ao executar o trabalho, okay? O trabalhador vai se sentir mais protegido, aumenta a sua autoestima e ele sabe que pode executar o seu trabalho em plena confiança. Aumenta a produção, diminuição do custo, a gente chama isso do custo decorrente, os custos direto e indireto, os custos provenientes do acidente de trabalho. O funcionário, o colaborador se sente mais valorizado, né, autoestima do trabalho, um ambiente saudável e fortalecer a minha imagem da empresa. Tive vários exemplos por aí de empresas que tiveram imagem negativa e a decorrer de acidentes. Infelizmente a gente só toma algumas atitudes quando ocorre algo. A gente não tem essa cultura de prevenção, seja ela para a segurança do trabalho, seja ela para o nosso dia a dia. Muitas vezes as correções são prioridade em relação à prevenção, a gente tem essa cultura muito corretiva ainda. E as organizações elas não fogem em relação a isso. Tá bom? Tem muita empresa que ainda ela só toma uma medida quando ocorre os acidentes. Está cansado de ver por aí na mídia, está cansado de ver por aí nos órgãos de imprensa que uma organização, a empresa só vai tomar uma atitude quando infelizmente já é tarde demais. Isso muitas vezes envolve vidas humanas. Ele tem que impor essa cultura de prevenção. Eu sei que não é fácil, é uma coisa ainda que você caminha a curtos prazos, mas se você desenvolver bem essa questão da gestão, tiver uma boa equipe, os resultados eles são incalculáveis. Quando eu parto, eu priorizo a minha cultura prevencionista em relação à minha cultura corretiva. Então é muito importante você
ter esse pensamento preventivo, vocês, nós que somos da área de saúde, segurança do trabalho, não só a gente que é da saúde e segurança, a gente temos essa mentalidade que só que se preocupa com a segurança do trabalho é o cara, o técnico, o engenheiro de segurança, o médico de trabalho, não. Qualquer um, qualquer colaborador, qualquer funcionário da empresa, ele tem que ter pelo menos a consciência o quanto é valoroso, quanto deve ser valorizado a sua vida humana. Todos têm que ter essa consciência das questões de saúde e segurança do trabalho. Não devemos deixar apenas para o corpo técnico, mas também que o trabalhador se sinta confortável, né? E que ele tenha consciência que isso traz resultados imensuráveis para a sua vida. Então, para encerrar a palestra de hoje, isso que eu falei bastante, tá bom? É um assunto, enfim, pudesse continuar horas e horas, mas temos que encerrar, tá bom? Então, deixa aqui uma frase: que nenhum trabalho será tão urgente e importante que não possa ser planejado e executado com segurança. Ou seja, não existe trabalho importante, né? Por mais que ele seja importante, por mais que ele seja vital, ele tem que ter sempre ser um trabalho planejado e executado em plena segurança. Tá bom? Então cabe a nós a gente fiscalizar no nosso dia a dia, sermos agentes dessa segurança que nós queremos tanto. Bom, quero agradecer a todos que estão aqui no meu canal Simpla, também o pessoal que está no Instagram, me vendo agora, e também o pessoal que está lá no meu canal Momento Seguro. Tá certo? Agradeço a todos por essa oportunidade. Bom, em breve teremos uma sequência de palestras, mais palestras relacionadas ao tema dentro da saúde e segurança do trabalho. E para ter mais informações, fiquem atentos ao meu Instagram, engenheiroseg.rodrigo. Sempre estou colocando lá notícias, informações a respeito de saúde e segurança do trabalho. Quem quiser ver toda essa minha palestra na íntegra, eu vou lá disponibilizar essa minha palestra lá no canal YouTube, lá no canal Momento Seguro. Vocês se inscrevam lá e logo estarei lá disponível toda a palestra. Para de repente, se alguém quiser rever ou rever o que eu falei, ou enfim, analisar o que eu disse, e também fiquem à vontade caso queira me questionar: Rodrigo, você falou isso, eu não concordo, enfim, sinta à vontade, tá bom? É enriquecedor quando a gente tem esse diálogo acerca do assunto. Caso queira fazer alguma crítica, ou se não algum elogio, né, ou debater alguma coisa a respeito de saúde e segurança, pode ficar à vontade. Tem o meu canal lá no YouTube, Momento Seguro, ou se não lá no meu Instagram, siga-se lá no Instagram, engenheiroseg.rodrigo. Tá bom, pessoal? Então vamos ficar por aqui, tá certo? Porque tá quase estourando já. Agradeço a todos que compareceram. Em breve eu acho que semana que vem, devo lançar outra palestra dessa, em parceria com o Simpla. Também quero agradecer ao pessoal do CREA Pernambuco, também do Senai Pernambuco, são meus parceiros no canal Momento Seguro, tá bom? Pessoal também do grau técnico, sou professor de lá também, tá certo? Quero agradecer a todos pelo apoio e, enfim, fiquem mais atentos com mais informações a respeito de saúde e